Olá, fashionistas! Eu sou Silvia Medeiros, estilista da Fartingali. Nesse vídeo eu vou contar para vocês como vocês devem proceder quando vocês tirarem medidas de alguém e perceber que essas medidas são assimétricas, que a pessoa tem alguma diferencinha no corpo, mas vocês não podem falar isso diretamente para ela. Esse momento é um momento muito delicado e eu tenho certeza que muitas de vocês que já trabalham há algum tempo tirando medidas ou desenvolvendo peças para clientes já passaram por essa situação. Essa situação é muito chata e delicada e você não pode chegar simplesmente para a pessoa e dizer que você percebeu que ela tem uma diferença no corpo, ou umas costas diferentes, um ombro do outro, ou uma perna, enfim, qualquer que seja a diferença. Quando a cliente já sabe desse problema, ela já sabe desta diferença no corpo, ela muitas vezes já nos informa na hora que a gente está tirando as medidas. Do contrário, é bom você não tocar no assunto e eu vou te ensinar agora como você deve proceder. Bom, quando a gente vai desenvolver uma peça e a gente tem a percepção de que a cliente tem uma diferença de alça ou de perna, qualquer que seja a diferença, inclusive é muito comum você ver diferenças em alturas de cintura. A gente às vezes tem o corpo um pouquinho mais inclinado para um lado e isso é nítido quando você vai tirar as medidas da cliente. Mas você vai fazer da seguinte maneira, você vai montar a peça da maneira original, neste momento esquecendo que a cliente tem esta diferença de corpo, mas vai deixar anotado lá para quando você for fazer a prova, você já saber que aquele detalhe é um detalhe que você tem que prestar bastante atenção e analisar ele em conjunto com a cliente. Se você já antecipadamente já faz esses ajustes, você induz a cliente muitas vezes a erro. Eu sei que muitas das pessoas que mandam fazer sua sopa sob medida, quando chegam nas suas casas, as primeiras coisas que elas fazem é pegar a peça, virar do avesso e começar a olhar o acabamento, coisas que ela não foi orientada a olhar na hora que ela está recebendo o produto. É o que a gente faz hoje dentro da Fartingali. Quando a gente faz a entrega do produto, a gente olha com a cliente zíper, acabamento, a gente mostra como foi feito, como uma maneira de mostrar para ela o que a gente está entregando. Mas se você não faz isso, é óbvio que a cliente, quando chega na casa dela, ela vira a peça do avesso e veja como está o acabamento interno. Afinal, ela mandou fazer uma peça e ela quer que aquela peça seja a peça mais estruturada e mais bem acabada do mundo. E quando ela for fazer isso e ela perceber que há uma diferença de tamanho, ou um lado menor ou uma alça menor, naquele momento ela vai achar que você fez a peça errada e que você não teve o cuidado e o zelo de analisar e de fazer as medições necessárias nessa peça. E ela com certeza vai voltar na sua loja, no seu ateliê e vai te informar sobre isso, quando não, nunca mais vai comprar de você. Então eu oriento você a fazer a peça da maneira tradicional, deixando as alças na medida iguais da direita e da esquerda, caso essa seja a diferença, ou em questões de comprimento de perna. E quando você for fazer a prova e você precise marcar uma única alça ou marcar um único lado, você, quando for fazer essa marcação, você explique para a cliente exatamente dessa maneira. Olha, somente esta alça deu diferença. As duas alças têm a medida de 29, 32, mas esta alça está pedindo para eu entrar. Eu posso entrar nesta alça, ela vai ficar menor do que esta, mas é o que ela está pedindo. Porque a cliente vai ter, eu tô falando até engraçado, né? Mas porque a cliente vai entender que ela vai deixar, você vai deixar a alça de um lado menor do que o outro. E nas pernas a mesma coisa. Você tem que entrar um pouco mais na perna, você já percebeu que havia uma diferença e você já fez a anotação lá no seu controle de conserto. Quando você for fazer a barra de um lado menor e de outro lado maior, você vai falar isso para a cliente, você vai medir na frente dela, no corpo dela, vai falar, ó, essa barra precisei fazer 3 centímetros, essa barra eu precisei fazer 6 centímetros. Eu posso manter desta maneira ou você quer que eu faça as duas do mesmo tamanho? E a cliente vai conduzir a conversa, ela vai dizer, por que tá diferente de um outro? Aí você pode dizer, olha, normalmente a gente não é simétrico, a gente às vezes tem uma diferença de um lado ou do outro, mas você pode fazer como o corpo está pedindo ou que eu deixe as duas no mesmo tamanho e na segunda prova, na prova que você vai verificar se o ajuste deu certo, a gente pode estar entrando um pouquinho mais. Dessa maneira, às vezes você deixa a cliente um pouco mais tranquila para assumir a responsabilidade ali de mandar deixar as pernas da calça no mesmo comprimento e ter certeza na próxima prova de que realmente precisava entrar mais em uma barra do que na outra.
Quando não, eu retiro a peça do corpo da cliente e mostro para ela as medidas. Eu gosto muito de fazer dessa maneira, até uma prática minha, mas eu tiro a peça da cliente quando ela está provando e posteriormente eu mostro para ela, eu falo, olha, as pernas estão no mesmo tamanho, mas essa daqui eu marquei na sua frente, tanto essa tanto. Tá vendo? Elas estão iguais, eu estou mostrando para ela na frente dela que a peça está igual, que ela foi cortada da mesma maneira ou que as alças estão na mesma medida, porém eu vou fazer um ajuste específico para ela, eu vou marcar no corpo dela, conforme as necessidades do corpo dela. Então essa é uma ótima saída para que você não tenha um conflito posterior com a cliente e você tenha que falar para ela que você tomou aquela atitude por conta de uma diferença de corpo, quando isso é perceptível. Tem clientes que você não percebe isso quando você está tirando as medidas, mas somente quando você está ajustando essa peça no corpo. Você consegue perceber todas as irregularidades, as diferenças, as assimetrias no corpo quando você está provando a peça nela. Porque o corpo indica. Se ela tem uma diferença de cintura, por exemplo, quando você está fechando esse zíper, tende o vestido a puxar para um lado. Mas você vai medir, ou você já antecipadamente, que é processo de conferência de medidas, fazer essas verificações antecipadamente e saber que a peça está com os dois lados iguais, quando você trabalha com sob medida, e você naquele momento, você já vai fazer as adequações necessárias para que a peça saia impecável e a cliente ame aquele produto produzido por você, tá? Bom, isso é uma troca de informações aí sobre como você deve proceder quando você percebe que a cliente tem diferenças de medidas, e é muito importante que você haja dessa maneira e com transparência, porque assim você vai ter essa cliente por muitos anos. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá like, se inscreve aqui no canal e não esqueça de compartilhar ele com as suas amigas que gostam de moda e de estilismo. Espero muito te ver no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!